Voltamos com o Espaço Capixaba. Está aqui Edson Carlos. Tudo bem, Edson? Tudo bem, prazer. Presidente do Instituto Trata Brasil, que tem como tema central a questão do saneamento básico. É algo extremamente importante, talvez uma das coisas que o Brasil precisa resolver, já deveria ter resolvido, porque existem muitas outras coisas que acabam acarretando em custos e problemas para a população por falta de uma atenção mais especial ao saneamento, né, Edson? Exatamente, Giovanni. O saneamento é considerado a pauta esquecida da infraestrutura nacional. Enquanto a água potável, a iluminação pública, energia elétrica e telefonia celular, por exemplo, já chegaram à casa de mais de 90% das pessoas, pelos dados do Ministério das Cidades, só 43% da população brasileira tem sua casa ligada a uma rede de esgoto. Isso significa bilhões de litros de esgoto jogados na natureza todos os dias sem tratamento, o que causa uma poluição generalizada. Agora, por que as coisas não acontecem no ritmo necessário? Quer dizer, é falta de sensibilidade política ou isso está na mão de muita gente? Durante muito tempo prevaleceu aquela ideia de que tubulação enterrada não dá voto, então muita autoridade deixou de investir ao longo da história. Hoje isso está mudando, hoje é fácil de ver, o caso aqui do Espírito Santo, por exemplo, os investimentos estão acontecendo, mas isso ainda não é generalizado em todo o Brasil. Tem muita autoridade que ainda acha melhor investir em mais um posto de saúde do que tratar a causa das doenças que acontecem lá. Então, sobrecarrega os postos de saúde com casos de diarreia e não canaliza o esgoto. Então, hoje tem que tirar 20 anos de atraso. Então, eu costumo dizer que você tem que trocar o pneu do carro com o carro andando. Então, tem que investir muito rapidamente, porque a população tem essa necessidade muito clara para poder melhorar sua qualidade de vida. Eu perguntei por que não acontece, porque tem coisas que se transformam por força de lei numa obrigação aos prefeitos, por exemplo, investimento em educação, investimento em saúde ainda não, né? A emenda 29 está lá pipocando, mas não sai do papel. Não é regulamentada. Talvez a saída não fosse essa, ao criar uma obrigatoriedade até constitucional de se investir em saneamento básico, até que se resolva esse problema? Já viu, Giovanni? A lei existe, só não cumpre, a lei existe desde 2007 que existe uma lei nacional, isso está previsto na Constituição do Brasil, ou seja, todo cidadão brasileiro tem direito à coleta e tratamento de esgoto, assim como tem direito ao fornecimento de água potável. Isso está nas Nações Unidas e está na Constituição do Brasil. Sim. Então, não é falta de lei, a lei existe, ela prevê qualquer forma de parceria, o prefeito é o responsável por isso, então cabe a ele resolver o problema ou conceder o serviço, como no caso aqui das cidades da Grande Vitória, concederam à empresa estadual, mas cabe aos prefeitos cobrar agilidade da companhia, do governador, para ver uma força-tarefa para resolver o problema mais rápido. Quer dizer, existe uma lei, só não é cumprida. São obras de longo prazo, como a gente falava um pouco antes. São obras que, se começar hoje, vão acontecer daqui a 2, 3 anos. Então, você tem que começar ontem. Porque são obras demoradas e que normalmente têm problemas, então tem que ter um tempo para maturar essas obras e para a população sentir o resultado. Então é urgente mesmo, esses 20 anos que o Brasil passou sem investimento fizeram com que o déficit aumentasse muito e agora tem que correr atrás. Correr atrás significa, às vezes pode significar até custos maiores do que se fizesse investimento gradual ao longo dos últimos 20 anos, como você citou, né? Sem dúvida. O Ministério das Cidades, o número que o Ministério das Cidades trabalha é que a gente precisará de 270 bilhões para resolver o problema no Brasil. Então, se a gente considerar os investimentos que estão sendo feitos por ano hoje, a gente está falando de 40 anos para resolver o problema. Então, cabe mesmo aos governadores e prefeitos se unirem. Esse seminário de hoje é importante por isso. A gente vai reunir os secretários de meio ambiente dessas 4 cidades aqui da Grande Vitória, que estão trabalhando forte para resolver o problema aqui do Espírito Santo. Cezam vai participar? Cezam vai participar e os secretários de meio ambiente das 4 cidades. Quais são os municípios brasileiros que se destacam nessa área, hein? No Trata Brasil, nós temos um ranking das 80 maiores cidades do Brasil. A primeira colocada no nosso ranking é Jundiaí, em São Paulo, em Franca também em São Paulo, mas tem Uberlândia em Minas Gerais, Niterói no Rio de Janeiro, Londrina no Paraná, todas cidades que já passaram dos 90% de coleta e tratamento de esgoto, quer dizer, estão com o problema praticamente solucionado. E lá na rabeira do ranking, quer dizer, nas piores, várias cidades do norte do Brasil, como Belém, como Ananindeua, como Manaus, essas cidades que estão com muita dificuldade e que vão ter que avançar
muito rapidamente. Então, infelizmente, há uma diferença muito grande entre as cidades que estão melhor colocadas e aquelas que estão lá no final. E isso, quando você vê as doenças dessas cidades, você vê essas cidades do Sudeste que já estão bem melhores, investiram ao longo do tempo, hoje poupam recursos, em vez de investir em saúde, investem em educação e outras coisas. E essas cidades do Norte e do Nordeste têm que investir quase todo o recurso da Prefeitura para tratar a diarreia. Está dado o recado. Edson Carlos é presidente do Instituto Trata Brasil. Está em Vitória especialmente para participar desse evento de logo mais às 16 horas, né? Exatamente, 16 horas. Que reunirá o secretário de Meio Ambiente e também o presidente da CESAM, dentre outras autoridades. Esse evento, eu disse, só faltou, saiu quase autoridades, entre outras autoridades. E é um evento da Espírito Santo em Ação, que é uma instituição não governamental voltada para a discussão e para propor soluções para o desenvolvimento aqui do Espírito Santo. Muito obrigado, boa tarde, bom trabalho. Obrigado, fique à disposição.